O Supremo homologa acordo em ação sobre planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. O plenário também reconhece a transgêneros direito de alteração de registro civil sem mudança de sexo. Lei da ficha limpa é mantida para condenados antes de 2010. Operação conjunta entre Receita e Polícias Federal e Civil no Rio de Janeiro apreende quase 1,5 toneladas de cocaína. Previsto para ser julgado hoje em Porto Alegre, recurso que tenta reverter suspensão do julgamento de 4 réus da Boate Kiss pelo júri popular. E lazer de mãos dadas com a preservação do meio ambiente, combinação que dá certo e respeita a legislação ambiental. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo feito entre poupadores e bancos referente aos planos econômicos dos anos de 1980 e 1990. Os ministros ainda decidiram que transexuais e transgêneros podem sim alterar o nome e o gênero no registro civil sem a cirurgia de mudança de sexo. O ministro Celso de Mello lembrou a igualdade entre as pessoas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados, sendo certo, presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. O ministro Ricardo Lewandowski também votou pela possível alteração e defendeu a necessidade de decisão judicial para a mudança no registro civil, seguindo o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O interessado poderá se dirigir ao juízo e, mediante qualquer meio de prova em direito admitido, pleitear a alteração do seu registro. Mas a maioria dos ministros não concordou com a exigência de decisão judicial, assim como de laudos médicos. E todos entenderam que a pessoa não precisa de cirurgia para alterar o gênero no registro civil. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. O plenário também homologou o acordo coletivo para o pagamento de diferenças inflacionárias de planos econômicos a poupadores. Esse acordo foi assinado em dezembro do ano passado com a União e põe fim a uma disputa judicial sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. O acordo prevê uma tabela de pagamento aos poupadores, dependendo do valor da indenização. São planos econômicos que afetaram milhares, na verdade, talvez milhões de pessoas, planos econômicos que ainda têm seus reflexos mais de 20 anos após a sua edição, e com a possibilidade desse acordo nas ações coletivas, com a possibilidade desse meio termo em que se chegou, isso vai fazer com que se concretize, pelo menos, a efetividade da justiça. O acordo foi firmado no âmbito de uma ação que começou a ser julgada no Supremo em 2013. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela homologação nos termos em que o acordo foi feito e foi seguido por todos os outros ministros. Tendo que o acordo deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nesses autos que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do país. E agora grifo isso, senhor presidente, em negrito, sem que isto implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele, acordo, veiculadas. Ainda sobre a homologação dos acordos dos planos econômicos que nós acabamos de mostrar na reportagem, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, garantiu que os prazos dos pagamentos serão cumpridos com rigor.
A partir dessa decisão homologatória unânime, proferida por essa Suprema Corte, ele segue seus passos. Nós temos um prazo para a instalação e a disponibilização de uma plataforma digital, a partir da qual os advogados e poupadores vão poder promover as respectivas adesões. Os prazos, todos eles previstos no acordo, são prazos que serão cumpridos estritamente. Obviamente, também a possibilidade, até quem sabe, dependendo de todo o volume de adesão, de conseguirmos até estreitar um pouco esses prazos. E a consultora jurídica Karina Zuccolotto está com Gabriel Ciafrei para comentar as decisões de ontem. Boa tarde aos dois. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Como nós vimos aí na reportagem, julgamentos importantes e que atingem, sim, o dia a dia de muitos brasileiros. Como você disse, a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui comigo, vai explicar melhor um pouquinho o que ficou decidido nessa sessão de ontem aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Vamos separar primeiro todos esses julgamentos, O primeiro deles, os planos econômicos. O que o Supremo homologou, como que vai ficar esse acordo com as instituições financeiras? Sem dúvida alguma, um grande julgamento, como mesmo o ministro Ricardo Lewandowski acabou ponderando, colocando pelo menos fim a uma grande litigiosidade de processos que envolviam esses poupadores e essas diferenças que eram buscadas em juízo há mais de 20 anos. Com esses acordos busca-se, portanto, uma solução para aproximadamente 700 mil recursos ou ações, considerando que esse número pode ser ainda muito maior, se consideradas as ações coletivas, e de uma certa forma uma decisão bastante importante. Foi tomada por unanimidade, seguindo o relator ministro Ricardo Lewandowski, nessa ADPF, em que se questionavam essas diferenças buscadas pelos poupadores e junto às instituições financeiras, e o papel do Poder Judiciário aqui, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, era justamente homologar esse acordo, passando os olhos apenas de uma forma de delibação, sem adentrar ao mérito da forma como o acordo foi realizado, mas com o objetivo de garantir esse acordo e manter a rigidez dentro dos princípios e da segurança jurídica. Por unanimidade, os ministros acabaram homologando esses acordos e o objetivo e a perspectiva é que esses milhares de processos acabam sendo findados depois de mais de 20 anos de disputas judiciais pelo Poder Judiciário em todo o Brasil. É um processo complexo e começou a ser julgado aqui no Supremo em 2013, é isso? Exatamente. No finalzinho de 2013, as sustentações orais foram feitas, o relatório, mas em seguida foi suspenso para o encaminhamento, convertido o julgamento em diligência para que o Ministério Público pudesse analisar melhor o processo e apresentar um novo parecer, talvez. Mas com esses acordos que foram firmados no finalzinho de 2017, vindo a homologação aqui no Supremo, a perspectiva é de que esses acordos já homologados pelo Supremo sejam cumpridos e as indenizações pagas com efeito. Já tem um efeito direto nessas ações ou cada Tribunal de Justiça ou tribunais devem também agora analisar esses processos? Não, foi decidido. Decidido. Agora, como a ministra falou, deverão ser computados a forma como isso vai acontecer será coordenado pela Advocacia Geral da União. Certo. Falando agora de outro assunto importante também que diz a respeito das eleições. Lei da ficha limpa vai valer para quem e a partir de quando? Exatamente. Ontem os ministros retomaram o julgamento que teve início em outubro do ano passado e faltava apenas concluir sobre exatamente o que você disse. A partir de que momento a decisão do Supremo, que entendeu que os 8 anos de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa, uma lei de 2010, deve passar a valer, já que essa inelegibilidade poderia ser aplicada, conforme entendimento do Supremo de outubro do ano passado, de forma retroativa, alcançando fatos pretéritos. Os ministros não modularam os efeitos da decisão e, portanto, essa inelegibilidade por 8 anos vale a partir da Lei da Ficha Limpa, a partir de 2010, mais precisamente a partir de 2012, quando então a Lei da Ficha Limpa começou a produzir efetivamente os seus efeitos. O caso concreto que estava sendo julgado ontem e acabou sendo elaborada uma tese por conta de ser um recurso extraordinário de repercussão geral, girou em torno de um assunto que envolveu uma condenação de um vereador de um município do estado da Bahia que teria sido condenado por abuso de poder econômico e compra de votos. Ele ficou inelegível durante 3 anos, porque à época estava em vigor a Lei Complementar 64 de 90, que previa apenas 3 anos de inelegibilidade.
cumpriu esse prazo de inelegibilidade, tornou-se vereador e candidatou-se a vereador novamente em 2012. Só que em 2012 teve o registro da candidatura impugnada porque já estava em vigor a lei da ficha limpa, que aplicava o período de inelegibilidade de 8 anos de forma retroativa. E os ministros entenderam que deve ser essa a aplicação e interpretação da lei da ficha limpa e conforme a jurisprudência do TSE já vinha sendo aplicado. Ela vale, portanto, desde a edição da lei a partir de 2010, com efetividade principalmente a partir das eleições de 2012 e não apenas a partir das eleições de 2018, como pretendia o ministro Ricardo Lewandowski, relator desse recurso extraordinário. Essa decisão pode acabar com bastante processo. A gente via, principalmente no Tribunal Superior Eleitoral, muita gente questionando a lei da ficha limpa. Agora também tudo solucionado. O ministro Luiz Fux, que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que são poucas ações questionando essa aplicabilidade retroativa. Mas acredito que esse julgamento acaba por balizar bastantes questionamentos que podem surgir, principalmente nesse ano de 2018, que é um ano de eleições. Tá certo. Karina Zucolotto, então, esclarecendo todos esses julgamentos e todos esses processos. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Karina. Luiz Henrique Ferreira Romão, Macarrão, condenado pela morte de Elisa Samúdio, conseguiu direito à prisão em regime semiaberto. O alvará de soltura foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais após a defesa pedir a progressão do cumprimento da pena. Macarrão foi condenado em novembro de 2012 a 15 anos em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e mais 3 anos em regime aberto por sequestro e cárcere privado. Ele foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver. Até a manhã de hoje, ele ainda permanecia na penitenciária à espera do cumprimento da decisão, segundo a defesa dele. Agora nós vamos ver a reportagem sobre os planos de saúde. Eles não podem mais negar tratamentos e exames sem justificativa. Em casos como esse, os pacientes podem exigir a documentação para entrar na justiça e garantir a cobertura. Isso é um direito de qualquer consumidor. O câncer no endométrio, uma mucosa que reveste o útero, foi descoberto em 2011. De lá para cá, Dona Maria Terezinha enfrentou uma batalha para combater a doença. Em 2016, uma mancha no pulmão fez com que o especialista pedisse uma espécie de ressonância magnética para saber se havia alguma célula cancerígena no organismo da aposentada. E foi aí que começou a dor de cabeça com o plano de saúde, que negou o pedido e não deu nenhuma explicação por escrito. Ele informou que não fazia parte da lista da ANS e por isso ele não podia autorizar. Eu fui lá pessoalmente, falei com eles, eles disseram que eles não podiam autorizar. No Mato Grosso, uma lei estadual determina que, nesses casos, os planos de saúde devem justificar por escrito os motivos pelos quais os procedimentos foram negados aos pacientes. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde entendeu que a norma era inconstitucional e recorreu ao STF. Por unanimidade, a Corte decidiu que o legislador estadual pode criar esse tipo de lei que traz benefícios e protege o consumidor. Esta lei estadual, ela garante que o consumidor tem que ter acesso à prova documental, ou seja, o plano de saúde tem que entregar de forma documental, detalhada, escrita e de uma linguagem fácil, o porquê que ele está negando a cobertura que foi solicitado, o procedimento que foi solicitado. Isso facilita a vida do consumidor, porque com esse documento, com essa negativa formal, ele pode, se for o caso, realizar uma reclamação na ANS, procurar o PROCON ou então até mesmo judicializar. A lei é do Mato Grosso, mas isso não impede que seja aplicada em todo o Brasil. Isso porque é uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar que tem a mesma interpretação. E foi com base no entendimento da ANS que Dona Terezinha recorreu à Justiça. Eu espero que eles me atendam, né? Depois da ação que tem lá com eles, né? Já liberaram que dessa vez eles sejam mais condescendentes e me autorizam. E você vai ver ainda nesta edição. Previsto para ser julgado hoje em Porto Alegre, recurso que tenta reverter suspensão do julgamento de 4 réus da Boate Kiss pelo júri popular. Voltamos já já. Previsto para ser julgado hoje em Porto Alegre, o recurso do Ministério Público que tenta reverter a suspensão do julgamento de 4 réus do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria pelo Tribunal do Júri. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. No fim do ano passado, os desembargadores do primeiro grupo
Criminal da Justiça Gaúcha concluíram que o caso não deveria ser julgado pelo Tribunal de Júri por se tratar de um crime culposo e não doloso. No recurso, os promotores sustentam que a decisão dos magistrados não levam em consideração algumas provas importantes sobre a autoria dos fatos. O incêndio na Boate Kiss, em janeiro de 2013, matou 242 pessoas em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O julgamento desse recurso está previsto para daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Érica. Obrigada, Evne. Uma operação conjunta entre a Receita e as polícias federal e civil apreende quase 1,5 toneladas de cocaína pura. As drogas estavam escondidas em contêineres no Porto do Rio. Ainda não se sabe a origem ou o destino da carga. A droga estava distribuída em 48 malas no fundo de 2 contêineres e chegou ao Rio na última quarta. Um aparelho de raio-x foi usado como parte do processo de identificação da droga. Segundo a polícia, essa foi uma das maiores apreensões de cocaína de toda a história do Rio de Janeiro. Mais de 600 mulheres grávidas ou que amamentam, aliás, estão nos presídios do país. A maioria não tem assistência médica adequada. Em atenção a essas mulheres, o CNJ determinou que seja feito um censo para traçar ações que mudem essa realidade. Nada vale, sabe, você perder a sua liberdade. E mais ainda, ficar longe do seu filho. O conselho é de quem hoje passa o dia com a filha nos braços, mas que no passado se viu grávida e atrás das grades. Foi há 11 anos. Era a segunda das 5 gestações da Oriena. De ré primária, ela passou a condenada por tráfico. 26 de dezembro de 2007, a jovem foi ver o marido na cadeia, mas não era uma visita qualquer. Com ela, porções de maconha e cocaína. Uma denúncia anônima levou a polícia até a moça. E no momento da revista não houve jeito. Oriena foi presa na frente da sogra e da filha mais velha. Parece que foi um turbilhão em questão de segundos. Sabe, mas o mundo tinha desabado na minha cabeça. Eu falei assim, agora acabou. Porque eu não tinha uma noção do que era você ir presa, eu não tinha noção do que é você ficar tanto tempo longe de casa, eu não sabia como que aquilo tudo dali ia começar a funcionar, tudo, como que ia ser. Os últimos 4 meses de gravidez foram dentro da penitenciária feminina do Distrito Federal. Neste período, o acompanhamento da gestação foi mínimo e nem o pré-natal foi feito. Você não tem assim, um acompanhamento lá dentro, é muito assim, precário essa situação, porque assim, lá tem tipo um postinho de saúde lá dentro, só que você não é acompanhada com um ginecologista, com um obstetra, não, é um médico, tipo um clínico que acompanha todo mundo. Se não é um clínico, é um psiquiatra. Situação bem parecida é mostrada no documentário Nascer nas Prisões, Gestar, Nascer e Cuidar. A parceria do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz fala da rotina de mulheres grávidas ou que estão amamentando nos presídios do país. Eu fui presa porque eu estava levando droga para o presídio. Eu vim para ele não vir. Os depoimentos fortes são de mulheres que em 90% dos casos foram presas grávidas. Pelo menos 36% delas estavam algemadas na hora do parto. E a Oriena sabe bem como é essa sensação. Com ela, a situação foi ainda pior. Logo depois de dar à luz, a moça foi acorrentada. Quando esse policial chegou, ele pegou e me algemou. Ele me algemou com uma corrente. Ele chegou com uma sacola, tirou uma corrente mesmo de passar em portão, e colocou nos meus pés junto com um cadeado mesmo. Até 2016, não se sabia quantas mulheres grávidas ou lactantes estavam presas no Brasil. Mas isso vai mudar. O Conselho Nacional de Justiça determinou que seja feito um censo carcerário dessas detentas. O levantamento vai ser contínuo. Os últimos dados coletados apontam que até o dia 31 de dezembro do ano passado, havia 622 mulheres nessas condições. 373 eram grávidas, 249 estavam amamentando. São Paulo lidera este ranking. Vem seguido de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Pernambuco. O Amapá é o único onde não há mulheres presas grávidas ou amamentando. Os anos que passaram foram de superação. Hoje a ex-presidiária estuda enfermagem e traz do passado a certeza do que não deve fazer novamente. Eu errei, mas
eu acho que eu precisei passar por isso. Eu acho que a gente, às vezes, na vida precisa passar por certas coisas para dar valor em outras e ver que não compensa certas coisas na vida, nem por nada e nem por ninguém. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lazer de mãos dadas com a preservação do meio ambiente, combinação que dá certo e respeita a legislação ambiental. É daqui a pouco. O uso do cinto de segurança por quem anda no banco de trás do carro ainda não foi adotado por quase 90% dos brasileiros. Assumir esse risco, além de ir contra as normas de trânsito, expõe a vida dos passageiros aos mais diversos perigos. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, o Brasil é um dos países onde os passageiros dos bancos da frente mais usam o cinto de segurança. O índice chega a 97%. Mas nos bancos de trás, a situação é bem diferente. Só 7% usam o acessório obrigatório. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os acidentes de trânsito representam a segunda maior causa de mortes em todas as faixas etárias da população brasileira. Parte significativa delas poderia ter sido evitada com o uso adequado do cinto de segurança. O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração grave quando o condutor ou os passageiros deixam de usar o cinto de segurança. A multa é de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação. Cabe ao motorista, sempre que estiver carregando passageiros no banco de trás, fiscalizar o uso do cinto de segurança. Então, todos os passageiros, inclusive o que estiver no meio, no banco de trás, tem que utilizar o cinto de segurança. Uma resolução do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, prevê que a partir de 2020, os carros 0 quilômetro devem ter apenas cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes. Aqueles apenas abdominais não vão ser mais permitidos. Lazer com preservação ambiental. Essa é uma combinação que vai bem em qualquer parte do mundo. O Brasil segue firme na adoção de práticas sustentáveis, mas ainda é preciso investir pesado na conscientização de quem não dá a devida importância aos cuidados com o meio ambiente. O Brasil é privilegiado neste aspecto. São muitas opções de lazer sustentável: cachoeiras, campings, praias, montanhas, paisagens de tirar o fôlego e que ao mesmo tempo trazem uma enorme tranquilidade. Em Brasília, o Parque Nacional é um desses lugares. São cerca de 30 mil hectares de área preservada. O objetivo é oferecer o espaço para realizar pesquisas científicas e desenvolver atividades de educação, recreação e turismo tecnológico. As grandes atrações são as trilhas e as piscinas naturais. Nos fins de semana e feriados, o parque fica lotado. De acordo com o responsável pela área de visitação, o local recebe cerca de 250 mil pessoas por ano. Ele conta que existem 2 grupos de visitante. Um grupo visitante é aquele que está consciente de que ele está dentro de uma área protegida, então ele chega para sua atividade, para uma caminhada, para um banho de piscina, para a observação da fauna ou da flora do nosso Parque Nacional, e ele tem a consciência que ele está numa área especialmente protegida. Então ele toma cuidado com o seu lixo, ele toma cuidado quando ele está caminhando com qualquer lanche que ele leva, que ele não joga o papel no chão. O outro grupo é minoria, ainda bem, mas existe. São aquelas pessoas que não cuidam da natureza. Resultado: desequilíbrio ecológico. Cada vez que um visitante deixa um plástico, um pedaço de papel ou resto de alimento, há uma interferência negativa no local. A Tiara é professora de biologia e se considera uma turista sustentável. Eu gosto de priorizar esse tipo de viagem que está voltada para a natureza, que tem passeios na natureza, e gosto dessa parte sustentável, até mesmo por conta do que eu acredito, né? Como bióloga, e acho que é super importante que todos deviam ter
esse pensamento. Segundo especialistas, o Brasil gera em torno de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. E ser sustentável é se preocupar também com esse tipo de problema. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública revelam que mesmo na crise econômica, nosso lixo aumentou. A população cresceu menos de 1% de 2014 a 2015. Os resíduos sólidos aumentaram quase 2% e a economia retraiu quase 4%. De 2005 a 2015, a geração de resíduos cresceu cerca de 30%. A má notícia é que 3.300 municípios brasileiros descartam os dejetos de maneira ilegal, desrespeitando a Lei 12.305 de 2010, que regulamenta o uso de aterros sanitários e reciclagem dos produtos secos. As prefeituras dizem que não têm dinheiro para cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda falta muito mais para que tudo funcione bem. É preciso conscientizar as pessoas de que elas pertencem àquele sistema, que elas fazem parte daquele sistema. Quando você está inserido no sistema, quando você entende que você faz parte do sistema, você não quer prejudicar aquele sistema, porque você vai estar interagindo com ele o tempo inteiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana.